Fala, turma, seja bem-vindo a mais um vídeo da Autos Consultoria do Movimento Educação Conectada. E, mais uma vez, vamos falar de um assunto muito importante para todos os gestores municipais, não só da educação, mas gestores aí que cuidem da parte financeira, né, Rosalvo? É isso aí, nós estamos falando de dinheiro, né, Pedro? Recurso financeiro, né? E aí, em específico, na educação, esse, de novo, né, é um ano muito importante, não só para a tecnologia educacional, né, mas para a gestão desses recursos de tecnologia no município que vão impactar diretamente recursos financeiros, né? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A tecnologia com recursos financeiros. Mas esse ano tá realmente muito diferente do que os anos anteriores, né, Rosalvo? E a gente consegue até ver na prática que muitos gestores na Secretaria de Educação, por mais experientes que eles sejam, acabaram ficando um pouco perdidos, sem saber o que fazer, por conta desse vínculo da tecnologia com a educação que pode potencialmente impactar os recursos financeiros agora em 2025, com Fundeb e com ICMS Educação, né? Esse movimento começou em 2022, né? Quando o MEC construiu a BNCC, ele já apontava que a computação deveria ser algo trabalhado dentro dos currículos municipais, estaduais e municipais. Só que ele simplesmente citou que deveriam ser incluídos nos seus currículos, lá em 2022, a parte de computacional. Isso aconteceu ali como uma orientação e alguns municípios seguiram, outros não seguiram. E aí, depois disso, veio o implemento disso. Porque eu não tinha ainda, vamos dizer assim, nenhum apoio técnico do MEC para isso, né? Somente citava que deveria ser incluído no currículo municipal a parte da computação. E aí, em 2023, a gente tem a publicação do anexo BNCC Computação. Também no final do ano, né? Foi acho que ali em outubro de 2023, né? A gente teve esse anexo publicado aí, né? Aí sim veio a orientação de como deveria ser trabalhado em sala de aula a computação. Aí clareou para a parte pedagógica o que eu falo de computação, como que eu vou tratar isso. Muitas vezes o pessoal confunde. Quando eu falo computação, eu falo de equipamentos, não necessariamente. Fica muito claro aqui na BNCC, né? Que a computação que é exigida aqui, não necessariamente eu estou falando de aquisição de equipamentos. Né? É uma área da computação, mas é uma área pedagógica. Mais o pensamento computacional e muito mais da responsabilidade do próprio professor de sala de aula ali trabalhar esse conteúdo, né? Que está totalmente integrado com a própria BNCC e o currículo municipal que for estadual, sim, né? Sim. E aí, depois veio em 24 já, né, Pedro? 24 a gente tem uma nova portaria aí do MEC, né? Eu acho que foi um documento também oficial, do Conselho Nacional de Educação, que fala sobre a questão dos prazos, né? Eles colocam ali como uma necessidade, né, ter um referencial curricular alinhado com a BNCC automaticamente com o anexo BNCC Computação e que esses referenciais também estejam contemplando essa BNCC Computação. Agora, voltando lá, em 2022 ele falou que deveria incluir no currículo a parte computacional, em 23 ele lança o anexo BNCC Computação, e aí em 24 ele fala, olha aqui como que vocês vão ter que incluir no seu currículo. Os referenciais. O que aí o MEC já tem não só o anexo BNCC Computação, mas tem ali o portal AvaMec com alguns treinamentos, formações de como isso deve ser feito, né? Então, vários municípios que a gente deve até ter alguns aqui, a gente está falando, já começaram essas adequações, mas agora o que talvez a gente, a partir dessa resolução aqui, né, desse movimento do MEC em 2024, anualmente, né, no final do ano ali, eu tenho o painel do CIOP, eu, secretário de Educação do município, preciso ali comprovar, né, em relação aos recursos, e aí a gente está falando primeiramente aqui do Fundeb, como isso está sendo feito, né? Os referenciais. Tem que fazer o apontamento. E aí eu começo já então a ter um prazo, porque a norma ela tem um ano, né, para ser implementada. Então, de outubro de 24, eu tenho até agora, outubro de 2025, obrigatoriamente que alinhar esses referenciais, senão, né, o que acontece, Gonçalo?
Aí começa a complicação. Quando eu trabalho com indicadores, né? Quando eu trabalho com a questão pública, tudo é indicador. Se eu não faço, primeira coisa, se eu não fizer o apontamento dentro do CIOP, que eu estou trabalhando os indicadores conforme são orientados, eu já não vou ter o meu plano aplicado ali. Então, eu vou começar a ter, talvez, restrição de repasse de recurso, né? Não necessariamente ele começa com um percentual, quando você atende 1 ponto, 2 pontos e assim vai. Esse caso de se tornar inabilitado, ele pode trazer consequências muito graves para o município na distribuição de recursos do Fundeb. Então, tem que ficar muito atento. Eu estou falando de dinheiro, né, Pedro? Sim. E não, a gente vê aí que a projeção para os próximos anos já não é muito boa. E aí, Rosalvo, vou até pegar o gancho que você falou aí de dinheiro, vou usar uma fala de um amigo nosso, economista de educação aí, que é o Caio Calegari. Equidade e qualidade são coisas que não devem andar separadas, não tem como andar separadas. E o objetivo do MEC aqui é justamente trazer, né, essa variável de trabalhar as questões de equidade dentro da educação com peso real. Sim. Então, se o município não comecei a entender, né, que isso pode realmente ser um objetivo dentro da educação, eu vou começar a perder recurso, vou começar a perder dinheiro. E a gente está falando de uma responsabilidade muito grande, né? São alguns milhões aí que os municípios estão deixando de receber por conta disso. De não considerar que eu tenho que trabalhar na diminuição tanto das distâncias ali em questão às diferenças raciais quanto as diferenças sociais, para o meu resultado como educação, né? Então não basta só ter um bom desempenho, mas eu tenho que diminuir essa distância aí entre esses polos dentro da educação. Usar a educação para fazer com que ela seja uma mola impulsionadora também de redução, né, dessas desigualdades. Então, sabendo disso, eu tenho hoje o Fundeb VAR, onde isso está muito claro, eu tenho o ICMS Educação, e aí essa lógica que o Rosalvo disse que a gente não está num cenário muito positivo, né? Até 2027 a gente prevê que a gente tenha problemas aí com relação a recursos, tanto na educação quanto na saúde. O governo federal já começa a dar essas sinalizações. Então, município, e era muito comum isso, né, Rosalvo, enquanto secretário de educação, pensar de uma maneira simplesmente censitária, né? Ah, não, eu tenho tantos alunos, vai vir tanto de recurso. Não é mais assim, né? Então, eu preciso da tecnologia, preciso fazer esse acompanhamento. O BNCC Educação é um exemplo disso que a gente está falando aqui hoje, mas a gente tem outras coisas que eu, gestor municipal, não só da Secretaria de Educação, mas da Secretaria de Gestão, Finanças, tenho que estar muito atento e conectado com essas particularidades, senão vou acabar perdendo recurso, né, Rosalvo? Alguns estados já perderam recursos. Municípios, né? Municípios. Imagina perder mais, né? Então, quando eu tenho esse primeiro movimento que aconteceu, e quando a gente fala de equidade, é exatamente isso, o governo federal ele começou a fazer uma distribuição censitária. E então a distribuição de carga tributária passou a ser igualmente distribuída conforme o número de alunos. Antigamente não era. Cada estado, conforme a sua arrecadação, tinha um repasse diferenciado. Então, alguns estados já tiveram uma redução de repasse. E isso já foi um problema. Agora você imagina, por não atender um simples fato de apontar dentro do CIOP que você está trabalhando a BNCC Computação, fazer os apontamentos corretos, você ser suprimido de mais descontos, né? Então você sofrer mais ainda com repasse. Então assim, não estamos vivendo num momento em que a gente pode simplesmente falar, mas isso aí depois eu vejo. Não, muitos municípios já estão sofrendo com a baixa de recursos. Então, perder mais recursos não é uma opção, né? Então, temos que trabalhar isso de uma maneira séria para que em outubro de 25 tenha tudo isso já bem estabelecido, um panorama bem claro de como fazer o apontamento disso dentro do sistema para que nenhuma municipalidade seja mais prejudicada com descontos. E essa é uma das variáveis que a gente trabalha aqui dentro do conteúdo do nosso canal, do Movimento Educação Conectada. Se você não está inscrito ainda, se inscreve, né? Ativa ali o sininho para você não perder as notificações dos vídeos que a gente sempre vai estar postando conteúdo novo, né? E a gente também, não só dentro do canal, mas no grupo do WhatsApp, onde também a gente compartilha bastante coisa sobre notícias, documentação, legislação, né, Rosalvo? Sim. Compartilhar, inclusive, com os gestores das escolas, É né? importante envolver todo mundo, porque
muitas vezes o gestor da escola ali, ele fica meio distante da realidade, do contexto no todo. Então, ele participar de tudo isso, ele ter conhecimento de tudo isso, se ele estiver no grupo acompanhando as notícias, ele vai se sentir parte dessa construção. Então, é muito importante que o gestor da escola também esteja dentro desse grupo, porque ele tem que saber que é lá na ponta a construção da diminuição da desigualdade, a construção de uma equidade acontece lá na escola. Sim. Ele precisa participar e ter esse conhecimento que o recurso que vem para dentro das escolas de repasse do Fundeb está sendo trabalhado ali com eles. E a comunicação para isso é muito importante, né? Então, para isso que a gente criou justamente esse movimento aí, onde tem todo esse compartilhamento dessas informações. Para as informações que a gente não consegue compartilhar aqui, porque a gente, né, corre o risco de perder algum conteúdo, a gente tem o nosso grupo fechado, né, que é o curso, né, Educação 100% On, onde a gente, para quem é gestor municipal, consiga ter toda a orientação que a gente passaria numa consultoria, só que a gente não tem como trabalhar esse conteúdo com todos os municípios do Brasil, mas a gente formatou com muito carinho aí para vocês, não só algumas aulas, mas também todo um material de base, com termo de referência, com todo o material ali, né, de estudo técnico preliminar, várias documentações práticas que vocês vão utilizar no dia a dia, dentro das prefeituras, aí vocês vão conseguir já automaticamente fazendo, já colocar ali para utilizar isso no dia a dia, né, Rosalvo? Parte de prestação de contas, a gente apresenta tudo isso, porque hoje, por ter tudo digital, é muito fácil da gente fazer essa interligação. Então eu pego desde prestação de contas, a parte de indicadores, tudo isso está vinculado ao repasse que vai ser feito, né, Pedro? E por um valor muito menor do que a consultoria, né? Então a gente sabe que é uma oportunidade para dar muito mais autonomia e empoderar os gestores municipais. É isso, gente. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Obrigado, Pedro. Valeu. Obrigado a todos. Até mais.